Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. As crianças querem desenhar hoje? É isso aí. Então o desenho vai ser o seguinte. Você vai desenhar na folha, na metade de cima, você vai fazer um reino dos céus. Reino bem bonito, com árvore, com fruto, com beleza, com brilho. E embaixo, na parte de baixo da folha, você vai desenhar o reino dos homens. E é um reino bagunçado, onde tem briga, tem guerra, tem roubo, tem problema. Tá joia? Até os adultos têm vontade de desenhar, não é? Atos capítulo 12. Nesse texto nós vamos observar o seguinte tema: o reino de Deus e o reino dos homens. Atos capítulo 12, o reino de Deus e o reino dos homens. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, pois parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-os para outro lugar. Sendo já dia, não houve pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçados. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes
e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, carismata do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em designado dia, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Até aqui, palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Deus Santo, bendito é o Senhor, bendito é o teu povo, Pai. Bendita é a tua palavra. Ajuda-nos nesse momento, nos socorre nas nossas dificuldades, fraquezas, falhas. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra, que é a boa semente, que a tua palavra, que é a tua revelação, possa ser eficaz na nossa vida, no nosso coração nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Em 1553, Maria Tudor, conhecida como Maria a Sanguinária, tentou erradicar a fé reformada da Inglaterra. Muitos crentes protestantes foram presos e muitos foram queimados, mas a obra de Deus continuou. O texto que vemos hoje nos mostra, da mesma forma, Herodes tentando destruir a igreja, maltratar o povo de Deus, mas ao final nós vemos que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Nós vemos nesse texto que a igreja do Senhor, ela é indestrutível, por mais que o reino dos homens trabalhe contra, por mais que os poderosos busquem destruir a igreja, destruir o povo de Deus, o Senhor a socorre no tempo oportuno. Esse texto nos mostra que a igreja passa por suas dificuldades, por suas provações e perseguições, mas o Senhor sempre a sustenta. O reino dos homens tenta resistir a Deus, mas o reino de Deus sempre prevalece. Nosso texto, nesse capítulo, todo esse capítulo 12, quebra um padrão que estava sendo seguido. Nós vemos que os textos anteriores nos mostram o crescimento da igreja. A igreja de Cristo avançando, a igreja crescendo, mais pessoas se convertendo, os gentios entrando para o reino de Deus. O evangelho sendo anunciado e pessoas se convertendo. Esse texto agora ele começa a mostrar para nós uma nova perseguição, um novo jeito que Satanás usou para perseguir o povo de Deus. Aqui nós temos não o povo em si perseguindo a igreja, não mais a liderança dos judeus, mas nós temos Herodes, o rei, perseguindo o povo de Deus. O rei, então, que governava a região ali, toda a região da Judéia, agora passa a perseguir o povo de Deus. Quem é esse Herodes? Esse Herodes aqui, ele não é Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as crianças no tempo do nascimento de Jesus, as crianças de Belém, os meninos, né, do sexo masculino. Esse Herodes aqui é neto de Herodes o Grande. Ele é chamado de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Então, nesse texto, a gente vai chamar de Herodes ou de Agripa, tanto faz. Mas ele é, então, esse Agripa, que ele reinou, então, na região da Judéia, do ano 41 ao ano 44. Esse Herodes, ele era considerado judeu, a avó dele era uma judia, e ele, então, observava as leis dos judeus. Ele oferecia sacrifícios constantes no templo. E durante as festas judaicas, os líderes da religião davam a ele o púlpito, a palavra, para que ele lesse textos sagrados para o povo. Então, esse Herodes aqui, Herodes Agripa, ele era aceito pelos judeus como um líder judaico. E ele, então, nesse episódio, ele começa a perseguir a igreja. Atos nos mostra vários começos. E esse é o começo de uma perseguição estatal, de uma perseguição do reino. O
como eu disse, não mais da liderança judaica, mas agora a Herodes Agripa se levanta para tentar destruir a igreja. O texto começa dizendo aí que, por aquele tempo, mandou Herodes prender alguns da igreja. Por aquele tempo, ou Lucas se refere ao tempo da fome, que aconteceu no verso anterior, ou no tempo onde Barnabé e Saulo retornaram para Jerusalém para entregar a oferta da igreja de Antioquia para aqueles irmãos. O texto do domingo passado. O texto, então, avança dizendo que ele mandou prender alguns da igreja. E observe aí o termo. Qual que foi o objetivo que ele tinha em mente ao prender alguns da igreja? Para os maltratar. Assim que esse rei subiu ao rei, logo em seguida ele emplaca, ele inicia uma perseguição contra a igreja do Senhor. E o termo aqui, maltratar, significa causar sofrimento, prejudicar, torturar o povo de Deus, usando violência, usando intimidação contra o povo do Senhor. Lucas não nos diz quantas pessoas foram presas, quantas pessoas foram mortas, mas ele destaca uma pessoa nesse momento. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João. Esse Tiago é um dos principais ali da liderança dos apóstolos. Nós temos aquela imagem dos três mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Aqui, nesse texto, Herodes vai mandar matar Tiago e tenta prender Pedro. Ou seja, Herodes, ele começou perseguindo os cristãos, mas logo ele foi na liderança. Ele então prende Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, e o texto diz que fez passar ao fio da espada. O que significa passar ao fio da espada? O que esse termo nos indica? A ideia é que Tiago foi, assim como João Batista foi decapitado, Tiago também passou por esse martírio. Então, as ações de Herodes aqui, o desejo que ele tem, o texto vai nos mostrar, que é de se fortalecer politicamente. Ele vê que os judeus, que a liderança dos judeus não gosta dos cristãos, não gosta dos crentes, não tem prazer nos crentes. E ele então começa a perseguir os cristãos e os judeus começam a aplaudir. Então ele vai aumentando a sua base política, ele vai se fortalecendo politicamente, e ele então prende Tiago, mata Tiago, e ele vai atrás de Pedro, o líder dos 12. Então esse homem, ele se levanta como uma besta, assim como o livro de Apocalipse nos mostra, a besta dos últimos dias, se levantando contra a igreja, o Estado querendo destruir o povo de Deus. Esse aqui é um tipo de anticristo, um tipo de besta que se levantou nos tempos ali dessa igreja primitiva. Então, Tiago, ele foi decapitado, irmãos. E é interessante que nesse texto nós não temos uma sucessão apostólica. Por exemplo, quando Judas vai se enforcar, Judas Iscariotes foi um dos 12, certo? Quando ele se enforca, os outros apóstolos falam assim: a gente precisa colocar outro no lugar. Éramos 12, esse daí é o filho da perdição, vamos escolher outro. E escolhem Matias. Agora, com a morte de Tiago, irmão de João, não há uma reposição apostólica. E a pergunta é: por que nós não vemos isso aqui? Por que não há essa ideia de passar o bastão apostólico para outras pessoas? A ideia que nós temos aqui, nesse texto, é que Tiago, ele cumpriu o seu chamado. Tiago cumpriu a sua carreira como apóstolo de Cristo. Ele executou a sua missão. Não é necessário um outro sucessor. Tiago foi fiel naquilo que Deus chamou ele para fazer. E Deus o chamou para si. Em Mateus 20, verso 22, nós temos um episódio interessante, onde a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz: Jesus, concede o que eu vou te pedir. Que no teu reino se assente um dos meus filhos à tua direita e o outro à sua esquerda. E aí Jesus pergunta para eles: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Qual é a resposta de Tiago e João? Sim.
Aí Jesus diz, então você vai beber o meu cálice. E agora nós vemos que cálice era esse. Tiago passou a ser um mártir da igreja. O primeiro apóstolo a ser martirizado, a ser perseguido e morto pelo rei Herodes. Então, não vemos outro apóstolo tomando o lugar aqui de Tiago. No plano eterno de Deus, Tiago não morreu antes do tempo. Aos olhos de Deus, ninguém morre antes do tempo. Ninguém passa dessa vida antes do tempo. Cada um tem o seu tempo determinado. O tempo de Tiago chegou ao final. Ele cumpriu a sua carreira, assim como nós, irmãos. Nós temos um tempo determinado nessa vida. Passaremos dessa vida. Você tem uma missão a cumprir aqui. Você não ficará aqui para sempre. E quando chegar o seu dia, você vai. E o meu desejo, a minha oração, o meu apelo é que você seja um cristão autêntico, convertido ao Senhor. Herodes é um religioso. Vai ao culto, faz o sacrifício, participa das festas, lê a palavra de Deus publicamente. Mas como nós vamos ver, ele não é de Deus, ele não é povo de Deus. Ele quer glória para si, ele quer poder político. Passaremos dessa vida. E ao final, que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, lutei, completei a minha carreira, guardei a fé, estou indo para o meu lar. Que esse possa ser o retrato da nossa vida. Combati o bom combate, estou chegando no final, Senhor. Abre a porta que eu estou entrando. Pela sua graça. Versos número 3 e 4. Então, Herodes, após passar a espada em Tiago, passar o fio da espada em Tiago, ele é estimulado pela reação dos judeus. Os judeus batem palma para isso. Herodes governa a região dos judeus. E os judeus, então, estão ao lado dele, gostaram daquilo que está acontecendo. Muito bem, esse é o nosso rei Herodes. E ele, então, agora persegue a Pedro. Verso número 3 e número 4. Ele vê que isso é agradável, e ele prossegue, então, prendendo também a Pedro. Só que o que acontece? Aqui com Pedro, ao invés dele matar Pedro imediatamente, dele executar Pedro imediatamente, ele aguarda para depois da festa. É o momento da festa, é o momento da Páscoa. Então ele espera até que a Páscoa passe para que ele mate então também a Pedro. E o texto, verso número 4, diz que 16 homens estavam ali se revezando para guardar Pedro. 16 homens para guardar um. Pedro era o Hulk, né? Bastava um. Provavelmente ele já tinha conhecimento do que aconteceu com o apóstolo Pedro anteriormente. Atos capítulo 5, verso 19. Pedro já havia sido liberto da cadeia por um anjo. Pedro e os apóstolos já haviam sido libertos da cadeia milagrosamente. Agora ele diz, pegamos esse cara de novo. Destaca aí 16 homens para guardar. Então a ideia é que sempre 2 ficavam ali com ele, um do lado, outro do outro, pessoas à porta, e eles revezando, guardando aqui o apóstolo Pedro. 16 homens se revezando para cuidar de Pedro. Verso número 5, diz que Pedro estava guardado no cárcere. E aí entra o termo aqui, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mas Pedro estava guardado, Pedro estava preso, encarcerado, Tiago já havia sido morto. Um dos 12, não somente um dos 12, mas um dos 3 próximos a Cristo Jesus já havia sido morto. E agora Pedro, o porta-voz, o líder dos 12, líder dos apóstolos, aquele que era mais chegado a Jesus, está preso também e ele vai ser morto. A igreja, então, entra em oração. A igreja, então, busca a Deus em oração. Qual que é a arma da igreja, irmãos? Aqui nós não vemos o povo de Deus se rebelando, não, vamos pegar a espada, vamos pegar a arma, vamos lá, vamos arrancar ele da cadeia com a força. Nosso reino
não é desse mundo. Cristo nos deu a oração. Cristo nos deu o acesso ao trono de Deus. O livro de Apocalipse fala das orações dos santos subindo até Deus como um incenso e enchem a sala do trono. E de lá saem trovões e raios, Deus respondendo à oração do seu povo. Aqui a igreja se colocou em oração e Deus ouviu a oração do seu povo. Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a sua oração. Deus não é um Deus de pedra. Deus não é um Deus de pau. Deus não é um Deus surdo. O Senhor ouve a oração do seu povo. Spurgeon, ele diz o seguinte, que a oração é a força que move a mão que move o mundo. Pela oração, Deus, em graça, Ele age aqui a favor do seu povo. Temos orado, cremos que Deus escuta as nossas orações, que você tem tido um relacionamento íntimo com o Senhor, de falar com Deus, de expor a Deus as suas necessidades, os seus problemas, aquilo que aflige o seu coração. Você tem lançado mão dessa poderosa ferramenta, ou melhor, conversado com esse Deus poderoso que pode agir na nossa vida, de maneira milagrosa, de maneira, às vezes, que a gente não espera, de maneira, às vezes, que nós ficamos surpreendidos quando Deus age. Como vai acontecer aqui, o povo estava orando, Deus age, Deus liberta Pedro, e o povo diz, não é Pedro não, Pedro está preso. Deus surpreendendo o seu povo ao responder às orações. Verso número 6, diz aí que Herodes estava para apresentar a Pedro naquela mesma noite, e Pedro, o que diz aí? Pedro estava desesperado. O que o texto diz? Você conseguiria dormir sabendo que um dos seus melhores amigos foi decapitado dias anteriores, e que você está preso para ser decapitado também, para ser morto? Será que você conseguiria dormir, botar a cabeça no travesseiro e descansar e dormir? Como que Pedro consegue dormir? Pedro confia no reino de Deus. Não é que Pedro não goste da sua vida, não é essa a ideia. Pedro pode ter entendido, chegou a hora de Tiago, eu estou preso aqui, chegou a minha hora, Senhor, me recebe. Não vai ser agora que Pedro vai morrer. Tiago subiu para a glória, né, como um mártir da igreja, completou sua carreira. Aqui não, Pedro ainda tem obra para fazer, Pedro ainda tem serviço a fazer. Enquanto você está nessa terra, você tem serviço para fazer. Você deve servir ao Senhor. Enquanto tivermos fôlego, possamos servir ao Senhor, testemunhar de Cristo, anunciar o Evangelho, ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, evangelizar, servir ao povo de Deus, abençoar o povo de Deus, ser sal e luz nessa terra, criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E aí então, ao final, Deus há de nos chamar para o seu reino. E quando formos, não será uma derrota para nós. Tiago não foi derrotado, Tiago foi vitorioso, Tiago é vencedor, Tiago recebeu a coroa da vida. Para muitos, a morte será uma derrota, não para o povo de Deus. Não era a hora de Pedro ainda, mas Pedro dormia. Há um testemunho belíssimo, irmãos, do pastor Rousseau Shedd, faleceu recentemente, com mais de 90 anos. E ele diz no vídeo, tem um vídeo gravado, ele já no leito, assim, bem fraco, homem de Deus, cara, né, acima da média. E o vídeo que ele diz é mais ou menos assim: irmãos, é muito bom, eu estou sendo desmamado desse mundo, eu estou indo para a casa do Pai. Você vê a serenidade, a paz de alguém que está vendo a morte diante de si, mas não está desesperado, porque ele é um homem de fé, ele crê
naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a revelação de Deus diz. Ele não vive nesse mundo solto, como um barco de papel no mar. Ele está ancorado em Cristo, na palavra de Deus, na verdade. E ele então pode atravessar esses momentos dessa forma. Pedro estava dormindo. Verso número 7 vai dizer aí que, de repente, provavelmente na madrugada, uma luz brilha na cela. Pode ser que seja a mesma luz que brilhou ao apóstolo Paulo, a luz da glória de Deus. E o anjo, então, aparece ali. E o anjo toca ao lado de Pedro e desperta Pedro, dizendo: levanta-te depressa. A ideia não é que ele tocou, a ideia é que ele sacudiu Pedro. Pedro estava dormindo profundamente. E o anjo chacoalha Pedro, acorda, levanta, rápido. Provável que somente Pedro viu esse anjo. Assim como no texto da conversão de Saulo, aqueles homens veem a luz, mas não conseguem ouvir a voz. Aqui, provavelmente, Pedro está vendo, esses homens não estão vendo. Eles são vigilantes, eles são treinados para não dormir. Mas é provável também que eles estivessem dormindo. Tem gente que chama vigilante de dormilante, né? Porque esse cara acaba dormindo. Né? Aqui, a provisão de Deus fez com que esses homens dormissem ou não conseguissem enxergar o que estava acontecendo. E Deus usa todas as coisas para que a sua vontade aconteça. Esses homens não veem o que está acontecendo. E o anjo, então, diz a Pedro, verso número 8, calça suas sandálias, coloca um cinto, veste o seu casaco e me segue. Rápido, depressa. Então nós temos uma cena descrita com maestria por Lucas. Lucas é um escritor fantástico, fantástico, fantástico. A gente vê como se fosse um seriado. Né? Você gosta de assistir série coreana? O livro de Atos é muito melhor. E aí Pedro vai dizer que... Lucas está dizendo o seguinte, que o apóstolo Pedro estava dormindo, essa luz brilha, o anjo acorda Pedro, as correntes caem das suas mãos, Pedro se levanta, coloca as suas roupas, ou seja, ele foi preso, provavelmente seminu, ele coloca as suas roupas, calça a sandália, veste a capa, ele passa pelos vigilantes, passa até o último deles. Verso número 10 diz que o portão abre-se automaticamente. É o primeiro portão automático da história. Automaticamente o portão principal se abre. E Pedro seguindo o anjo. Eles entram por uma viela e o anjo vai e Pedro... Ali Pedro entendeu o que estava acontecendo. A ideia é que no caminho ele não sabia se era uma visão, se era um sonho, o que está acontecendo. Ele estava obedecendo. Até no sonho o crente obedece. Ele obedecendo até que ele entende, cai em si, verso número 11, entendendo que Deus o estava livrando. Perceba que no verso 11, a ênfase não é no anjo em si. É no Senhor. O Senhor está me livrando, através do anjo. Mas é o Senhor quem está me livrando. Nos nossos dias, seria como fugir do QG da Polícia Federal ou do quartel do BOPE. Impossível. 16 homens, nem nos filmes mais mentirosos, essa fuga não aconteceria. Mas a palavra de Deus nos mostra, de fato, o que aconteceu. Dos versos 12 ao verso número 19, nós temos a reação da igreja. E é interessante nós vermos como a igreja reage a essa situação. Diz o seguinte, verso número 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Ou seja, estando livre, Pedro sabe que na casa de Maria, mãe de João Marcos, a igreja se reúne. Provavelmente Maria tinha um salão grande na sua casa, um espaço adequado para que a igreja se reunisse. E Pedro sabe que lá é um local onde o povo de Deus estava. E ele então se dirige para lá. Ele chega naquele lugar onde as pessoas estavam orando. Verso número 13, ele bate no portão. A criada, a serva chamada Rode, vem ver quem era. Reconhece a voz de Pedro e ela fica tão abismada que ela não abre o portão. Ela volta, vai gritando para os outros, Pedro está aí, Pedro está aí, Pedro chegou. É provável que o pessoal estivesse lá orando, Senhor, liberta o Pedro, Senhor, liberta Pedro, abençoa.
Pedro é tão líder da igreja, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. E a mulher interrompe a oração da igreja, pedindo, falando assim, Pedro, liberta, Senhor, liberta Pedro. E ela chega com a resposta da oração. Pedro está aí. E qual que é a reação da igreja? Menina, você está doida? Pedro está preso. Ué, mas você não está orando para que ele... Está maluco, deve ser um fantasma. É o anjo de Pedro, você não está vendo coisa com coisa. Crê, mas não crê. Às vezes a nossa fé está firme, está lá em cima, a gente está... Vai dar certo, Deus vai abençoar. E de repente, não sei se vai, não estou vendo nada. A gente está orando e nada de Pedro aparecer. E chegou, Pedro está aí. E ela deixou Pedro lá do lado de fora. O cara fugindo da polícia. Ao invés de abrir a porta, ela deixa ele lá. Pedro, verso 16, continua batendo no portão, querendo entrar. E os irmãos, enfim, abrem. Eles vêm e ficam atônitos. Verso número 16. Verso 17. Pedro, então, dá o relatório para a igreja, para aquela parte da igreja que estava reunida ali. Né? O alvoroço devia estar grande ali na casa da irmã Maria. Calma, baixa. Estão querendo me pegar, vocês estão gritando aí de alegria. Calma. E aí ele conta o que acontece. E é interessante que no verso 17 ele diz assim, anuncia isso a Tiago e aos irmãos. A ideia é que esse Tiago aqui, obviamente, não é o que morreu. É Tiago, o irmão do Senhor. E os outros irmãos são provavelmente os presbíteros da igreja. A ideia é que os apóstolos foram dispersos, que os apóstolos não estão na cidade de Jerusalém. E Tiago acaba assumindo a liderança da igreja de Jerusalém, que é o que nós vamos ver mais à frente. O verso 18 e 19 nos mostram a reação de Herodes em cima dos soldados, que deixaram Pedro escapar, não é? Então há um alvoroço no quartel ali, na prisão. Herodes tenta ainda procurar Pedro, manda diligências, caça esse cara, acha ele, sem sucesso. E ele então submete as sentinelas ali, os vigilantes, a inquérito. E ele então ordena que elas fossem justiçadas. Existia uma lei romana que era mais ou menos o seguinte: você é um soldado, você está guardando esse prisioneiro. Qual que é a pena desse prisioneiro? Se você deixar fugir, a pena que ele receberia, você vai receber. Então, guarda direito esse cara. 16 homens. O texto diz aqui simplesmente que elas foram justiçadas. Não sabemos o que de fato aconteceu. Pode ser que tenham sido mortas ali. O verso de número 20 ao verso 25 nos mostra o desfecho. É o final de alguém que se levanta contra a igreja. É o final de alguém que tenta destruir o povo de Deus. E então Herodes desce ali para Cesareia. Ele sobe no seu trono para falar com o povo. Ele fala, ele dirige a palavra à nação ali, ao povo. E o povo, provavelmente para agradá-lo, é a voz de um Deus. Não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. E o texto então nos diz que ele foi ferido por um anjo. E ele, comido de vermes, expirou. O reino dos homens passará. Não há reino humano que seja eterno. Não há ser humano que consiga governar eternamente. Isso procede do Senhor. E o fim de Herodes chegou aqui. E Deus o castiga, e Deus o pune pelos seus pecados. Herodes tem uma morte trágica. E em contrapartida, o verso 24 nos mostra: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Enquanto Herodes morre, a palavra de Deus avança. Os reinos desse mundo são como palha, mas o reino de Cristo jamais será abalado. Foi o que nós cantamos aqui, que os reinos se abalam.
As nações se levantam e caem. Essa é a história do mundo. Mas o reino do Senhor nunca será destruído. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é uma promessa do Senhor e o plano de Deus nos mostra isso desde Gênesis. Deus comprometido com o seu povo, Deus comprometido com o seu Filho Jesus, em exaltar o nome de Jesus, em que mais e mais pessoas se rendam ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que nós podemos aprender desse texto? Em primeiro lugar, que possamos completar a nossa carreira, combater o bom combate, guardar a nossa fé e subirmos aos céus. Se você é um cristão autêntico, nada pode te separar do amor de Deus. Você tem a vida eterna, não é que você terá a vida eterna. Você já foi salvo dos seus pecados. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Jesus Cristo cancelou todos os seus pecados. Por isso você pode dormir tranquilamente. Você deve colocar a cabeça no travesseiro e adorar a Deus. Senhor, essa vida vai passar, mas o Senhor está guardado. A minha vida está guardada com o Senhor. A minha vida não é aqui. Somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagem aqui. Mas temos serviço a fazer. Temos uma obra para colocar as mãos. É uma honra para nós. Deus não precisa de mim, de você. Mas Ele nos dá essa honra de o servirmos, de trabalharmos, de sermos cooperadores do seu reino. Que ao final da sua carreira, ao final da sua jornada, ao final da sua missão, você também possa dizer: combati o bom combate. Eu servi ao Senhor, guardei a minha fé. A coroa da vida está reservada aí para mim. Segundo lugar, os reinos desse mundo são temporários, as coisas desse mundo são temporárias. Tudo que nós vemos com os nossos olhos é temporário, está passando, a nossa vida está passando. É muito lindo ver crianças crescendo, jovens crescendo, mas estamos passando. Né? Os irmãos que têm cabelo branco aí, isso é motivo de gratidão a Deus. Uns têm cabelo branco mais cedo, né? Mas é motivo de gratidão a Deus. Deus tem preservado a minha vida, Deus tem conservado a minha vida. Todos esses anos Ele tem me sustentado. Por que Ele não vai te sustentar no dia de amanhã? As coisas desse mundo passarão, os reinos são temporários, mas o reino de Deus é eterno. Em terceiro lugar, Deus da Bíblia é um Deus que escuta as orações e responde. Agora a pergunta é se nós temos orado, se nós temos sido intensos, fervorosos nas nossas orações. E se nós cremos que Deus pode responder essa oração ou algo que é impossível aos nossos olhos. Isso é impossível. Impossível Pedro sair daquele lugar. Impossível. Mas o povo ora. E Deus, pela sua graça, responde às orações do seu povo. E por fim, nós vemos que nenhum ser humano, nenhum governo, nenhum reino pode resistir ao avanço da igreja. O final da história já está revelado para nós. Já foi mostrado o final. Jesus Cristo reinando e o seu povo, pessoas de línguas, povos e nações, ao redor desse trono em adoração ao Cordeiro de Deus. Bendito seja o Senhor. E que Deus nos abençoe, nos dê graça para continuarmos a nossa jornada, continuarmos servindo ao Senhor nesse mundo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de culto, de adoração, e em especial na Tua palavra também, Pai. Que possamos meditar nesse texto, que possamos, ó Deus, aplicá-lo ao nosso coração. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas falhas, e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Oramos assim, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém.